Olá, boa noite. Estamos testando. Olá, boa noite. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Também. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Tudo certo. E você por aí? Ótimo. Eu também. Tudo certo. Então, tá bom. Temos pessoas chegando por aí, hein? Temos pessoas chegando. Poxa, ficou um fundo branco. Coloquei umas almofadas. Aí, eu já caí. Coloquei umas almofadas, mas não vai dar pra ver. Tudo bem. Acho que a gente pode começar a conversar, né? Vamos lá. Você conseguiu ajustar o seu celular? Consegui. Tá bom assim. Tá. Vambora. Vamos embora. Então, primeiramente, eu sou a Mariana Cato, sou professora de yoga faz 3 anos, faz 9 anos que eu pratico. E aí eu estou aqui convidando a psicóloga Patrícia Ticarelli para conversar comigo sobre yoga como ferramenta para controlar a ansiedade. Então a gente vai entender um pouquinho o que é o yoga, o que é a ansiedade, como os dois podem conversar aí, o que também a psicoterapia trata, né, como ela trata a ansiedade. Então, eu gostaria que a doutora se apresentasse também. Legal. Bom, Mariana, primeiro, obrigada pelo convite. Eu fiquei super contente de poder participar dessa live com você. Primeiro, porque eu admiro muito o seu trabalho, sua Obrigada. competência. E porque eu vou aprender muito com você hoje também. Porque, como Ah, que bom. nós já conversamos anteriormente, yoga é novidade para mim. Uhum, Então, nós psicólogos sabemos que devemos indicar, conhecemos a partir de artigos e de relatos, mas eu não pratico yoga, então vou aprender com você uhum, também sobre essa ferramenta. Eu sou psicóloga clínica e hospitalar há 11 anos. 11 anos na clínica, 11 anos atendendo em consultório, atendo adolescentes, adultos, idosos. E nos últimos meses o meu consultório é online. Por uhum, opção, não foi devido à pandemia, foi por opção. uhum. Mas, enfim, a pandemia veio para consolidar essa minha opção no momento. Acelerou o processo, né? Acelerou o processo, exatamente. E tem dado super certo. Uhum. E isso está sendo bom, né? Para nós. É, exato. Uma nova descoberta, né? Pois é. E Então, acho que a gente pode começar explicando também um pouquinho para as pessoas o que eu quero dizer com yoga, né? Que ao longo uhum, do tempo o yoga aí tem diversas definições. Então, o que eu quero dizer com essa ferramenta, yoga é justamente a prática do dia a dia, esse yoga moderno, né? Vamos dizer assim. Mas aí eu preciso lembrar também as pessoas que, quando eu falo yoga, eu falo sim de meditação, tá? Não dá para separar. Yoga
é meditação. Então, apesar da gente ter uma prática muito focada no corpo, a gente tem que levar em conta que essa prática, o yoga, apesar de ser uma conexão corpo e mente, ela está ali ligada à mente também. Então, todas essas práticas meditativas eu estou considerando como yoga aqui, tá? E também que o yoga é uma prática espiritual, né? A gente lembra disso porque às vezes essa nova colocação do yoga como ginástica apenas, ela é moderna, né? O yoga sempre foi voltado para uma prática espiritual, não necessariamente teísta, né? Isso significa que não está ligada a nenhuma religião específica, mas que as religiões ao longo do tempo utilizaram o yoga. Quando eu digo que essa espiritualidade não está atrelada a um deus ou a alguns deuses, como é no caso do hinduísmo, é porque a gente trata a espiritualidade como essa consciência que nós humanos temos, que vamos dizer, uma consciência sobre a nossa consciência, né? Os animais, eles sabem que eles existem, né? Mas eles não filosofam sobre isso, né? Os animais não produzem arte, pelo menos a gente ainda não sabe, né? Então, o ser humano por enquanto, é o único ser que a gente sabe que tem esses questionamentos sobre a própria consciência, vamos dizer assim. E é com isso que o yoga trabalha, né? Essa consciência plena que a gente chama, vamos dizer assim, que é comum a todos os seres, né? Essa consciência, mas que apenas o ser humano consegue desenvolver sobre ela, vamos dizer assim, né? E que o objetivo do yoga, é bom, né, lembrar essa parte, é o autoconhecimento. Então, é conhecer essas, vamos dizer, essa consciência, essa essência nossa, né? Então, é com isso que o yoga trabalha. Por isso que, quando eu digo que ela é espiritual não teísta, porque isso independe de religião ou de algum ser supremo, né? E aí eu queria saber também um pouquinho de você. Eu estou olhando para o lado porque eu queria saber um pouquinho de você sobre a psicoterapia. Ficou bem claro o que eu quis dizer? A gente consegue seguir? Você acha que Pessoal, faltou? pessoal, diz aí. Eu estou na dúvida, Mariana, não sobre o que você disse, mas se as pessoas estão ouvindo, porque enquanto você estava falando, pipocou, cortou um pouquinho, aqui para mim. Então, se o pessoal estiver Ah, tá. ouvindo, se o pessoal estiver ouvindo a gente legal e estiver vendo, Dá um joinha aí, né? para dar um joinha, dar um ok pra gente. Facilita, né? Bom, a psicoterapia, o que a psicoterapia pode ajudar, né? O que tem a ver com isso tudo que a gente está falando? Ah, obrigada. Rê deu um joinha. Obrigada. Gabi, Seiko. Legal. Todo mundo está ouvindo e vendo a gente bem. A psicoterapia é um tratamento colaborativo baseado no diálogo, né, entre o indivíduo e o psicólogo, com a finalidade de autoconhecimento. Uhum. Como essa é uma live sobre a ferramenta do yoga para o controle da ansiedade, eu prefiro não me aprofundar em termos psicológicos e técnicos, porque as pessoas estão aqui para ouvir sobre o yoga. Então, nós temos algo em comum para conversar, que é o autoconhecimento, que é o objetivo em autoconhecer-se. Uhum. E aí, eu posso te fazer uma pergunta agora, Mariana? Eu sou a convidada, mas Pode. eu posso te fazer uma pergunta?
Uhum. Quando você me convidou para falar sobre a ansiedade, é, onde você queria chegar com isso? Qual era o seu objetivo? O meu objetivo são dois, na verdade, né? É que Hum, existe muito ruído sobre o que é de fato ansiedade, o que é de fato o yoga, para que serve o yoga e como ele funciona. uhum, E como eu sou professora de yoga e você é a psicóloga, você que deve dizer, explicar um pouquinho para a gente o que é a ansiedade, né? Eu sempre busco trazer um pouquinho das pessoas que realmente sabem disso, porque eu acredito que as doenças mentais são questões sérias e a gente tem que tratar com seriedade. Então, trazer um pouquinho esse debate, né? Do que é. E o segundo motivo é porque as pessoas chegam para mim, né? Perguntando. Então, eu preciso também saber, eu preciso me informar, e agora, obviamente, com a pandemia, uhum. nós ainda estamos aqui, alguns em isolamento, alguns não, e toda essa situação parece que aumentou, né, os casos de ansiedade e de outros tipos de, de Sofrimentos diagnóstico. psíquicos. Isso, sofrimentos Uhum, psíquicos, exatamente. sim. E eu acho que é legal a gente explicar para as pessoas corretamente o que é, o que não é, e o que a Uhum, gente pode fazer, tomar cuidado realmente, né, e com, com a informação que a gente passa para as pessoas, sim. porque é realmente algo importante. Eu noto também na clínica psicológica o aumento da queixa em relação à Hum, ansiedade. E uhum. aí eu gostaria de saber de você se há também esse aumento de pessoas que se queixam do sintoma ansiedade como um prejuízo na qualidade de vida. Sim, Uhum, muitas vezes as pessoas acabam nem sabendo muito o que é, né, um sintoma desse, mas sim, elas procuram, elas realmente. Parece que agora as pessoas estão conseguindo identificar melhor, né, os sintomas. Mas o que a gente tem que falar também para as pessoas que não é porque você, sei lá, tem uma questão para resolver amanhã que você está ansiosa, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, então, da definição mesmo, né, desse termo, se a gente está usando aí certo, o sim. que é, o que não é. É, hoje em dia está bem banalizado o termo ansiedade, né? Uhum, As pessoas utilizam o termo ansiedade para definir exatamente esse sentimento que você acabou de dizer. A uhum, espera de algo que vai acontecer, a espera de um futuro próximo, ou mesmo que seja distante, a expectativa. Vamos trocar por essa palavra. A sim, expectativa é uma boa. de que algo aconteça, né, esse desejo de que algo aconteça. A ansiedade ela serve para nos proteger muitas vezes, né? Uhum, Eu gosto de com dar um certeza. exemplo, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: a ansiedade e o medo. O medo é quando a gente tem um leão de frente e sabe que precisa correr, porque senão ele vai nos comer. A ansiedade, ela não vê o leão, mas ela Uhum, imagina que o leão esteja ali em algum lugar. uhum, Então há aquele sentimento ruim, desagradável. A ansiedade ela está geralmente associada a sentimentos e a emoções desagradáveis de sempre projeção de futuro. uhum, Então, os sintomas físicos, né, a somatização da ansiedade é uma queixa muito frequente, tanto no consultório de psicologia quanto na clínica psiquiátrica, porque o paciente experimenta literalmente no corpo, na pele, essas sensações. Então, sintomas como falta de ar, taquicardia, sudorese, dor no estômago, enjoo, diarreia, vômito. Nossa, eu consigo enumerar inúmeros.
Uhum. sintomas que são gerados pela ansiedade. Então, a ansiedade, eu brinco que é morrer antes do tiro, né? Sim. Então, é um sobressalto constante, é uma sensação de que algo terrível vai acontecer a qualquer momento. É a sensação Uhum. de tragédia iminente. Isso que nós chamamos de ansiedade, mas fica melhor definido como transtorno de ansiedade, Uhum. porque ela deixa de ser a ansiedade que nos protege e passa a ser algo que nos prejudica. Então, as Exatamente. pessoas elas conseguem que está em excesso, que passou do limite, que passou do aceitável, quando elas experimentam essas sensações desagradáveis. Uhum. Só que aí eu te pergunto, precisa chegar nesse limite? Acho que Não, não, né? né? Acho que não. Acho que dá para ter autoconhecimento antes disso, acho que dá para praticar yoga antes disso. Dá para Dá. passar na terapia, né? Claro, claro, claro. Hoje nós Uhum. usamos um termo, né? Na nossa conversa hoje à tarde, usamos um termo que você achou engraçado, que eu falei que as pessoas estão terceirizando o autocuidado, né? É, Então, exatamente. então aquilo que Exatamente. deveria ser próprio está sendo Uhum. terceirizado. Então, assim, eu não dou conta de Exato. cuidar de mim, então cuida você. É. E aí elas trocam uma coisa pela outra também, né? Então é importante a gente frisar aqui que esse caminho a ser trilhado, ele tem que ser autossuficiente também. Ser autossuficiente faz parte do autoconhecimento. E agora que vocês estão podendo praticar em casa, acho que deu para sentir um pouquinho isso também, né? Que o yoga ele tem que ser sentido, né? Não existe a meditação, ela não existe só se você lê alguma coisa, você tem que praticar, você tem que fazer, né? Então eu até tinha uma questão que estava aqui me perguntando como que as pessoas começam, né? Porque parece que eu não consigo e etc. Então começa começando, não tem outro jeito. O que as pessoas precisam entender é que é justamente isso, que o yoga ele não é a postura física, né? Porque se você ficar esperando o dia que você tiver vontade de estender o tapetinho e lá fazer saudação ao sol, isso nunca vai acontecer. Então você tem que começar pelas coisas que são mais simples e que é que eu sempre digo que o simples não é o fácil, né? Uhum. Então as pessoas falam, uma coisa que é muito comum no meio é falar que você pode meditar lavando louça. O que isso significa? Que você está naquele momento presente, prestando atenção, lavando louça, prestando atenção, não xingando o sei lá o que, esse molho que não sai da panela, entendeu? Então você está presente naquele momento. Isso não significa que vai ser agradável o tempo inteiro, porque o caminho para o autoconhecimento não é agradável o tempo inteiro. Então, também isso vem dessa parte que você está falando da terceirização, do autoconhecimento, do autocuidado, é que é isso, as pessoas elas estão esperando apenas as coisas gostosas aí desse processo, quando não, quando tanto o yoga quanto a meditação, né, e a terapia, elas trazem questões que a gente tem que olhar, que são, entre aspas, obscuras, né, porque no yoga não dual aí, as coisas têm o mesmo peso, né, então parece que nessa sociedade de consumo imediato, a gente só quer consumir o gostoso, né? E a gente não quer olhar para o que está ruim, a gente nunca quer se sentir triste. Mesmo no momento desse que a gente está vivendo, tem aí a galera gratiluz e, nossa, uma super oportunidade. E não é assim, né? Então, eu peço para as pessoas também observarem, aproveitar o momento para observar de onde vem essa ansiedade,
você já Uhum. sentia, talvez, ela antes, Uhum. né? Porque as coisas não surgem de um dia para a noite, né? Porque em 3 meses você está tendo essas crises, entende? É uma coisa que vem de um tempo. Sim. E por isso também não vai ser em uma sessão de yoga, de respiração, que vai mudar, entendeu? Pois é, isso vai de encontro com aquilo que nós conversamos, Mariana, sobre as pessoas comprarem o tempo todo produtos milagrosos. Exato. E nesses produtos eu incluo a prestação de serviços, Total, com né? certeza. Então as pessoas Uhum. querem receitas milagrosas para que elas sejam felizes e resolvam seus problemas rapidamente. Seria maravilhoso se isso existisse, mas ainda nós não temos a fórmula, Pois é, né? Não exatamente. existe isso ainda. É. E isso também a gente pode falar sobre uma questão que foi levantada, deixa eu só colocar aqui um pouquinho para baixo, que as pessoas perguntaram se aumentou mesmo, de fato, os transtornos, e a gente respondeu que sim, né, de fato, pela OMS, houve um aumento dos casos, né? Sim, E a, eu gostaria de ressaltar, Mariana, desculpa te interromper, isso é algo muito importante de falar, pelo seguinte: nós vivemos um momento histórico atualmente, né? A situação da pandemia é algo que eu jamais imaginei que poderia viver. Talvez você também não tenha imaginado isso, né? jamais. Provavelmente a maioria das pessoas tem essa mesma sensação. Estamos vivendo um Uhum, momento histórico muito angustiante, mas a explosão de doenças psíquicas é uma epidemia oculta há décadas. sim. Então, há muitos anos nós temos alertas de aumento de suicídio, aumentos Uhum, de depressão e aumentos de quadros de ansiedade. Parece uhum, que nos últimos anos as pessoas, de modo geral, têm olhado para todas essas questões com outros olhos. uhum, Deixado um pouco de lado o discurso de que é frescura, é falta de Deus, é falta de vontade de melhorar e tudo mais, é, exato. e tem procurado a informação e, enfim, e se aprofundar melhor em todas essas questões que causam um sofrimento terrível. E hoje eu não Sim. vou saber exatamente a proporção, mas é enorme. Muitas pessoas experimentam esses sintomas. Uhum, Muitas delas estão entre nós, inclusive. uhum, Então, provavelmente, as pessoas que procuram tanto os consultórios de psicologia quanto a prática do yoga, elas estão buscando uma melhor qualidade de vida. Logo, sim. elas estão interessadas em alinhar as necessidades do corpo com todas essas questões da mente, Uhum, né? exato. Então, eu queria deixar isso bem claro que sim, nos últimos tempos disparou o número de transtornos mentais devido à pandemia. Vamos colocar aí nos últimos 90 dias, né? Mas que essa explosão, ela antecede a pandemia. É algo que a gente já Sim, precisava com olhar certeza. com um cuidado mais profundo, mais especial, Sim. né? E vamos ver. Eu perdi o foco do. Mas isso que você falou é realmente, não é de hoje, né? Ah, e o que eu ia falar é justamente isso. Como não é de hoje, também os tratamentos não vão se ser de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, nem de um mês para o outro, e talvez nem de um ano para o outro. Então, Uhum. o que a gente estava falando é justamente essa cultura aí
imediatismo, né? Então, gente, vamos ter paciência, é uma jornada, é uma caminhada que é para sempre, né? As pessoas acham que, até mesmo no yoga, que tem um estágio chamado samadhi, que você vai ficar lá para sempre. Talvez sim, uma ou duas pessoas, dentre tantas. Não é um estado, você tem que sempre estar ali, né? Então, é isso, a gente sempre tem que estar atento a essas coisas. Daí vem o autocuidado, né? E não em uma aula ou em uma sessão. Então, vamos ter sempre esse cuidado de observar, né? Nós mesmos, sempre que for Sim. possível também. O que eu gostaria de dizer também é que a gente tem que ser mais leve conosco, com nós mesmos, né? Uhum. Porque até eu estava conversando com uma amiga minha, ela disse: Nossa, a gente aceita tanta coisa dos outros e a gente é tão agressivo, tão duro com nós mesmos. E isso é perfeito, né? A gente está sempre se comparando ao outro. A gente, eu digo, né, do modo geral, a gente vive numa sociedade que é visual, tanto que a gente está aqui no Instagram, Pois é. né? Que então a gente está sempre com esses estímulos visuais, que a gente tem que ser desse jeito, que a gente tem que fazer tal coisa, no yoga que a gente tem que fazer tal postura para chegar em tal lugar. Isso são coisas que não existem, são coisas fantasiosas mesmo, né? Que Uhum. são ilusões, vamos dizer assim. Sim, Então, sabe que o a Freud gente nos. tem que ter o nosso padrão, a gente não tem que se espelhar no outro. Quando a gente fala dessa essência, também é isso que a gente está dizendo, né? Porque aquilo que a gente está vendo é uma história daquela pessoa. Isso o yoga fala bastante, né? Dessas flutuações mentais que a gente fala no yoga, que a gente procura acessar essas flutuações mentais, é justamente isso, né? Essas fantasias que a gente cria sobre o outro e sobre nós mesmos, do que a gente tem que ser. Então, muitas pessoas acham que para praticar yoga, isso foi algumas pessoas me perguntaram também, a gente tem Uhum. que fazer tal coisa, ser de X jeito, parar de fazer tal coisa, parar de comer carne, parar de tomar cerveja com os amigos. E isso não tem absolutamente nada a ver, né? Isso são questões aí que a gente mistura um pouquinho as outras coisas, né? Quem tem que saber o que é bom para você é você. Então, a partir do momento que você vê que alguma pessoa que não seja qualificada, tipo professora de yoga, falando, você precisa emagrecer para fazer yoga, ou você precisa parar de tomar remédio, ou você precisa fazer. Isso não está certo. Eu falo que isso é uma falta de ética profissional. A pessoa não está aqui para te julgar, tá? E é exatamente isso que a Erika está falando, né? Olhar para dentro nem sempre vai ser bonito e a gente aceita isso. A gente tem que parar de rejeitar as coisas que a gente considera que é feio, vamos dizer assim, que Uhum. não é agradável, né? Porque sempre perfeito é uma ilusão, né? Que a gente cria, uma projeção que a gente cria que não existe. Hoje em dia, quem é que não passa uma foto no filtro? Pois é. Não existe. Acho Pois que eu é. falei demais, né? Não, mas super pertinente, Mariana. Tudo que você disse, super pertinente. E eu ia fazer um comentário, né? Que é o seguinte: o Freud nos disse que nós seríamos ótimos se não quiséssemos ser tão bons. Exatamente. Então, o tempo todo a gente busca esse inalcançável, é uma busca incessante por algo que ninguém sabe o que é. Exato. Então, chega a passar dos limites, porque isso causa um sofrimento absurdo, mas querer ser quem não sou, querer ter o que não tenho, querer Uhum. sentir o que não sinto.
Então é viver o tempo todo em estado mesmo de fantasia. Uhum, E isso é desagradável. É desagradável sim, porque deixamos de celebrar quem somos. E isso é terrível. é, Começa daí. exatamente. E acho que daí que a definição do yoga justamente vem para, né, você achar essa, entre aspas, essência, essa consciência pura, né? Acho que vem daí, Uhum. justamente, esse ponto, né? Para você parar de, sei lá, de ter essas, criar essas histórias mesmo, né? É que é um assunto muito amplo. Se a gente for pesquisar coisinha por coisinha, dá bastante coisa. A gente pode montar um curso, né, depois. Sim, podemos, por que não? E ainda seguindo nesse raciocínio, eu ouço muito no consultório um discurso que eu acho muito interessante, que é o seguinte: o tentar se adequar ao que está acontecendo, né? As pessoas que estão dentro dos consultórios de psicologia, elas se sentem inadequadas. Elas estão, Ainda so- bem. elas estão sofrendo porque elas se sentem um peixe fora d'água. Uhum. Mas será que estão? Não, eu digo que ainda bem que elas se sentem assim, gente, porque se esse normal é realmente é uma coisa estranha, né? Sim, a gente falava sobre isso hoje, né? Que o normal hoje em dia tá bem bizarro, né? Exatamente. Esse conceito tá bem invertido, né? Sim, é verdade, tá bem distante, né? Vamos dizer assim. Pois é. E respondemos as perguntas? Vamos lá, houveram aumentos? Ah, essa aqui é muito legal, Mariana. A popularidade atual do yoga está vinculada ao aumento das doenças mentais? Bom, essa é a minha opinião, né? Mas eu acho que ela é baseada em muita coisa. Até eu passei um texto para você de um doutor, depois eu posso passar para as pessoas, né? É que eu não acho que o yoga está vinculado a essas doenças mentais, mas eu acho que o yoga está vinculado a um mercado de bem-estar que promete curar certos tipos de doenças mentais. Então tá um pouquinho distorcido, entendeu? Eu não acho que isso venha disso, vem desse mercado de bem-estar mesmo. E nós tínhamos outra pergunta também que foi bem interessante, que sobre o uso de medicamento. Se com a prática do Sim, yoga as pessoas podem deixar de tomar medicamentos, psiquiátricos no caso. sim, né? Fizeram essa pergunta. Essa daí a gente tem que sempre lembrar que quem prescreve medicamento é o psiquiatra, né? Então, nenhum professor de yoga, a não ser que ele seja psiquiatra, está apto a dizer se você pode ou não continuar tomando remédio X ou Y. E acho que nem o psicólogo, né? Não, nem os psicólogos. Nem os psicólogos. Quem avalia isso é o médico, e é bem importante deixar claro que, em alguns casos, o medicamento é extremamente importante, é fundamental o uso do medicamento. Exatamente. Vamos pensar no paciente ansioso. Uma mente Uhum, uma mente que trabalha a milhões por hora. Ela uhum, mal consegue se concentrar naquilo que ela está falando. Ou seja, durante a sessão de psicoterapia, ou mesmo durante a meditação, durante o yoga, enfim. Ela não consegue se concentrar, não consegue desligar. O medicamento, nesse caso, é extremamente importante. uhum, Existem disfunções químicas que precisam ser controladas e que não são da nossa alçada. Então, o que é muito uhum. importante e que nós, né, nós duas, a gente sempre bate nessa tecla, é que é o famoso cada um no seu quadrado.
Então, Exato. se cada um respeitar isso aí, poxa, ia ser ótimo, né? Ia ficar todo mundo É. feliz e contente. Mas Então aí pode continuar. hoje em dia existe uma competição muito grande no mercado que eu só sou boa se eu destruo você, né? Pois é. Só que não, né? Existe uma interdisciplinaridade necessária entre as áreas. Eu ia puxar justamente isso, né? Eu já, tanto por experiência própria como por conhecimento estudado, já digo que não existe uma coisa só, né? Que nem a gente está falando, esse processo ele é longo, talvez ele dure a vida inteira. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e você não tem que se sentir mal por isso, porque as pessoas realmente se sentem mal, porque tomam remédio, porque estão procurando uma melhora, e isso a gente tem que deixar bem claro, que são várias coisas que vão ajudar, não é uma coisa só. Então, ok tomar o remédio, ok fazer yoga, ok fazer a terapia, se der para fazer tudo isso, melhor ainda. Tudo que a gente puder fazer para cuidar da gente não é besteira, não é dinheiro jogado fora, nem nada disso, né? Nós precisamos manter uma sanidade mental, porque a gente sabe, eu e você, nós sabemos que se passa de um ponto ali, depois também é difícil voltar à normalidade. Não existe mais aquela normalidade, né, em termos psiquiátricos aí. Então nós temos que Pois tomar é. muito cuidado, gente, tá? Não é para deixar as pessoas assustadas nem nada assim, mas olha com mais carinho para essas questões, sempre pensando nisso que eu estou dizendo para vocês. Vocês estão sentindo alguma coisa ruim que está em desequilíbrio? Isso é uma palavra que a gente pode usar, né? O equilíbrio e desequilíbrio. Tá tudo ok com isso. Tá tudo certo. Então, a partir disso, está tudo certo comigo. Você começa a modificar o que você acha que não está mais legal, né? Mas isso não é romper, porque a gente tem muito disso, né? Pare de fazer tal coisa, pare de não sei o quê. Pelo contrário, olha para isso, né? Então, se a gente está falando dessa ansiedade, que ela tem uma causa, aonde ela está? Isso na meditação, eu posso dizer para vocês, com yoga a gente consegue sim. Mas a gente tem que parar de olhar só as posturas do Instagram também. Uhum. Sim, só a Pra... vitrine, né, Mariana? Só aquilo que vende, só o estético. Exato, exato. Só o mercado, né? Só, e nossa, suei muito na aula hoje. É legal suar, gente, eu também gosto de fazer, né? Postura, botar o pé na cabeça. Tudo isso é ótimo, mas vamos olhar mais com atenção. Se você acha que você está passando por um problema psicológico, olha com mais atenção, com mais carinho para isso. Uhum. Olhar com mais carinho para si mesmo, né? Exato, que faz parte justamente daquilo que a gente está falando, né? Vamos não ser tão duros com nós mesmos, porque a gente atura cada coisa dos outros, né? Pois é, pois é. Bom, aí acho que finalmente nós chegamos E aqui encerrar também, né? Porque não. no yoga como ferramenta de controle de ansiedade. As pessoas estão aqui para saber disso, Mariana. Exatamente. Então, como a gente estava falando, o yoga ele é uma prática. Aí eu estou falando, como eu disse no começo, dessas práticas que a gente faz no dia a dia mesmo, na aula, que ela é recomendada pelos profissionais de saúde como essa ferramenta, porque ela é focada nesse autoconhecimento, e com esse autoconhecimento, você realmente vai conhecendo o seu corpo fisicamente. Você passa por uma situação
Se você sente que o seu coração está acelerado, você já fala, opa, vou dar um passo para trás, o que está acontecendo aqui, e talvez você não entre naquela crise de ansiedade com tudo. Você consegue antecipar o que vai acontecer. Essas crises, por exemplo, porque você sabe qual é o seu estado, entre aspas, normal, natural. Tanto que sempre após, assim, no final da prática, eu falo, olha para esse estado como você está agora e compara. Quando você precisar, você tenta retomar aquele estado. E trabalhando também a meditação, a gente começa a perceber mais esses pensamentos fantasiosos, esses ruídos da mente, né? E a gente corta, a gente começa a não puxar esse novelo. Eu não estou falando que as coisas não existem, nem nada disso, né? Mas a gente acaba não deixando se levar por isso, porque a gente sabe que de uma coisinha a gente vai puxando um novelo de lã e daí que vai causar ansiedade. Vamos dar um exemplo, né? A gente aqui não sabe quanto tempo nós vamos ficar em casa, ainda em isolamento. E não adianta a gente ficar pensando no que. Nossa, será que eu vou passar o Natal com a minha família? Estou dando um exemplo, né? E aí você começa, nossa, que não sei o quê, não sei o quê, não sei. Eu nunca mais. Eu confesso que eu estou um pouco assim, né? Até um exemplo próprio, né? Poxa, será que eu vou ver minha avó? Será que ela vai sobreviver? Será que eu vou pegar coronavírus? E se você deixa a sua cabeça pensar, você não sai mais de casa, não levanta da cama, não faz mais nada, entendeu? Então, o yoga trabalha bastante nessas flutuações. Então, sempre quando eu estou lá na prática, seja numa postura física mesmo, né, eu sempre tento trazer um pouquinho mais dessa meditação ativa, essa que eu chamo de meditação ativa, porque a gente está olhando para o corpo durante a postura, né? De você manter a sua mente no presente, de você ir cessando esses ruídos, não só cessando, como olhando para eles, né? Como se a gente observasse de fora aquilo. E aí a gente começa a ver, nossa, mas isso aí não tem nada a ver, que besteira. Deixa isso para lá. Isso vai realmente, né? Você vai treinando o seu cérebro para isso. E aí a outra coisa que eu gosto de falar bastante, né? Cultivar esse estado de presença também, que evita a gente ficar pensando, né? Ficar pensando besteiras, né? Que é tipo isso. Eu estou, bem isso que a gente vê funciona, né? Estou parada esperando um ônibus. Se bem que agora a pandemia, mas enfim, Não sei se foi um bom exemplo. não sei se foi um bom exemplo. Tô lá parada na fila do mercado, 1,5 metro de distância do cidadão da frente com a minha máscara. Em vez de eu ficar pensando se o cidadão tá lá com coronavírus, vê se o seu corpo tá retinho, vê se a sua postura tá boa, vê se você sente os pés no chão. Parece coisas tipo bestas, né, que eu tô falando isso. Toma consciência da sua respiração. Seu corpo vai se acostumando. O nosso corpo, ele sente mesmo prazer nessas pequenas coisas, né? Tomando um gole d'água, nossa, que água gostosa, quando eu estou com sede. Então, tudo isso o yoga ajuda. E é bom que eu tenho esse espaço para explicar, porque durante a aula é muito difícil a gente falar sobre essas coisas, né? As pessoas acabam aprendendo sozinhas, experimentando É, tudo isso, né? Mesmo exato, ali num momento de necessidade, vamos dizer assim, né? exatamente. Viver no presente é fundamental e é tudo o que nós não fazemos ultimamente. É. E é bom lembrar que isso também não significa não ter planos pro futuro, né? E Não. não tem nada a ver com isso, né? É Uhum. a gente saber identificar o que é ruído e o que é essência. É isso que a gente está. O que é importante e o que não é. E eu confesso para vocês que durante esse processo de pandemia, muita coisa que eu achava que era
importante, né, foi caindo por terra também, porque realmente não faz diferença, né? A gente tem que dar valor ao que é importante mesmo, né? E vamos nos ajudar. A gente tem pouco tempo agora. Será que o pessoal tem Eu queria alguma saber pergunta, alguma dúvida que a gente consegue responder aqui, rapidão? exatamente. Nossa, mas eu estou muito Alguma. orgulhosa. Ah, é? Estou Que a gente muito falou pra caramba. orgulhosa. Falamos pra caramba, aprendi muito, aprendi muito. Ah, que Olha bom. que nós conversamos bastante nos últimos dias, mas na hora do vamos ver a coisa é diferente, né? Ah, né? A gente, né? O roteiro quase. Espero que dê pra, depois, se as pessoas tiverem mais dúvidas, a gente fala. Eu sei que teve alguém que falou sobre alimentação e outras coisas. E o que eu acho que é isso, de hábitos saudáveis e etc., o que eu acho que é isso, gente. A gente tem que ir com calma, porque não adianta a gente, para mim, pelo menos não funciona, ser radical, assim, cortar as coisas, né? Então, se você tem um hábito que você não gosta, que não, que acha que está te prejudicando, olha para aquele hábito. Por que que você faz aquilo, né? Tipo, não assim, não tô dando bronca, mas de onde vem isso, né? O que que eu tô tentando suprir com esse hábito, ou às vezes com esse vício também, né? Porque senão a gente acaba deixando, substituindo uma coisa pela outra e vai se enganando, né? Entra num Sim. auto-engano que é muito comum nesse mundo aí do yoga, tilelê, tudo, né? A gente acaba entrando num auto-engano. Uhum. Então é importante tocar nesse E assunto. acaba criando refúgios psíquicos, né? Quando você fala de Exato. dependências, de vícios, de compulsões. Nossa, a Aham. gente pode fazer uma live sobre tudo isso aí, Ah, é. Esse é né? bom. Sim, Esse é legal. são temas bem interessantes. É. E é isso aí. O importante é viver no aqui e o agora, que Uhum. é muito difícil, mas é Muito. fundamental. Eu queria Sim. complementar quando você diz assim, né? Poxa, mas não significa não fazer planos, não significa não pensar no futuro. Concordo Uhum. plenamente com você e digo mais. Fazer planos, pensar no futuro de maneira saudável, é diferente de ficar pensando que o seu futuro vai ser uma tragédia. É Uhum. diferente de você ficar pensando e se, e se, e se, e se. Isso é terrível. Deixar que a insegurança prevaleça. Deixar Uhum. que a insegurança, que a ansiedade roube os seus sonhos. Exato. E que é isso que acontece quando a gente se projeta diretamente no futuro dessa forma tão patológica, É. Uhum. né? Então, fazer planos é Exato. muito saudável. Uhum. Com Sonhar certeza. é delicioso, mas não precisa ser Precisa. sofrido, É. Uhum. né? Não precisa ser Uhum. sofrido. Mas é aquilo, enfim, tem tudo a ver com o estilo de vida, tem tudo a ver com as nossas crenças sobre nós mesmos e Uhum. principalmente com as nossas comparações. Sim. Nós estamos nos comparando o tempo todo com o outro e não com nós mesmos. Nós Uhum. devemos o tempo todo comparar-nos com nós mesmos. Eu me desafio Uhum. diariamente. Isso é extremamente Sim. importante para o Uhum. autoconhecimento, né? É, com Esse certeza. autodesafio. Mas enquanto a gente se comparar com o vizinho ou Não vai com dar a certo. influencer do Instagram, ou enfim, a nossa vida vai ser difícil. Exatamente. Então é isso. Foco no presente, pessoal. É Finco, isso. Então, finco quando o a pé gente no fala, é presente. aquilo, né? É justamente quando a gente fala para olhar para a gente, é justamente isso, né? Não é o egoísmo, não é a falta de empatia com o outro, muito pelo contrário. Aí existe os estudos indicam, mas eu tenho os estudos mesmo, tá, gente? Quando eu falo com consciência e consciência. Eu
Vocês podem não acreditar, mas eu pesquiso bastante coisa, eu leio bastante artigo científico. E existe mesmo algumas coisas que indicam que quem pratica, quem medita, tem uma empatia maior, né? E acho que é o que a gente está precisando também, bastante. Então, tenha empatia com o outro e olhe para você. Olhar para você não quer dizer que você não terá essa empatia com o próximo. Não significa que você é egoísta, mas você tem que estar inteiro, vocês têm que estar saudável para você ter um relacionamento com o outro, com as outras pessoas. Porque a gente está vendo aí o que está acontecendo nas ruas, é porque vamos voltar, ver se voltou. Voltou, agora sim. E você tem alguma consideração final? Acho que eu falei pra caramba, né? Falou pra caramba, falou muito bem, adorei te ouvir, foi bom mesmo. Obrigada. E acho que eu falei tudo que eu podia. Então tá bom, gente. Mais Muito uma vez, obrigada. eu quero agradecer. Tivemos espectadores, muitos, Pois é, nossa. menina. Você viu? Ainda bem, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. E tô aqui, Mariana. Se precisar de Eu mim, também. Eu tá? também. Para todo mundo que está ouvindo também, estamos aqui nos ajudando com os nossos problemas humanos, mas é o que nos faz humanos, né? É isso aí. É Então, isso boa aí. noite para vocês. Obrigada, Mariana, pelo convite. Boa noite para Obrigada, todo mundo, gente. gente. Tchau, Eu vou beijão. tentar gravar aqui. Vamos ver se vai Tá, gravar. tá bom. Tchau, Até a obrigada, próxima viu? live. Até a próxima live aqui no canal. Boa Tchau, boa noite, noite. gente. Obrigada.